Pastor é atacado por militantes políticos na Avenida Paulista. Vamos assistir esse vídeo e depois falar um pouco mais sobre isso. Por que a religião cristã tem sido tão perseguida? Ele faz isso que eu sou servo de Deus, que eu não posso bater na cara dele. Eu não posso dar um tiro na cara dele. Tá rolando rock, tá rolando negócio de festa, o nego botando a bunda pra fora, tá tudo bem. E aqui a gente vê, né, que um outro rapaz aqui, que pelo visto nem é cristão, pelo que ele mesmo fala, mas defende, né, o homem ali que tá pregando, aparentemente, pelo que saiu na notícia, é um pastor. Ele até defende falando, pô, vocês não implicam lá com o pessoal lá do rock que tá lá, mas só porque o cara que tá sozinho pregando o evangelho, aí vocês estão aproveitando disso e implicando. Ou seja, uma pessoa que nem é cristã, com o mínimo de bom senso, já interviu ali e gravou, né, esse ocorrido mostrando essa injustiça aí que estava acontecendo. E é isso que a gente vê, né, pessoal? Muitas pessoas normalizam várias outras coisas. Quanto às outras religiões, não vem problema nenhum. Pelo contrário, são até incentivadas. Nós vemos aí no carnaval, por exemplo, onde nós temos aí várias religiões de matriz africanas que são colocadas lá. E tudo isso é visto como algo tranquilo e normal. Mas quando falamos de cristianismo, aí a coisa fica, né, diferente. Até mesmo religiões muçulmanas têm sido vistas como algo normal e comum, mas o cristianismo não. Será porque existe uma razão bíblica para tudo isso? Mas vamos continuar vendo aqui, a gente já fala melhor sobre isso. O espancamento que você me bate não é de mim. Vai falar de política, vai gritar de polícia, tá tudo bem. Aí o cara tá aqui, pregando a palavra dele, sei lá qual é a religião dele, que Deus... Aí viu que ele falou aqui, vai falar de política e tudo mais, tá tudo bem. Aí o cara vai falar aqui da religião, ou seja, questões políticas, tá tudo certo lá. A pessoa que tem lá ao lado dela, tem outro, ele falou que tem um pessoal lá do rock, ou seja, várias coisas acontecendo ali na Avenida Paulista e ninguém implicou. Mas veio o cara, pregou o evangelho, aí não pode. É o que tem acontecido hoje em dia, pessoal. E vamos ver aqui, ó, a palavra de Deus fala sobre isso em 2 Timóteo 3:12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra de Deus, meus irmãos, já nos alerta quanto a tudo isso. A palavra de Deus é clara que nós seríamos perseguidos. O evangelho traz luz às trevas. O evangelho mostra o erro das pessoas. O evangelho confronta o pecador e o seu pecado. Por isso que as pessoas detestam o evangelho. É por isso que as pessoas detestam quando a pregação do evangelho é feita e elas são confrontadas por uma mensagem que prega não você fazer o que você bem quer quando bem entender, mas que prega mudança de vida, arrependimento. É isso que as pessoas não gostam. Vamos continuar aqui então. Deus abençoe a vida dele, cada um com sua religião. Neguinho quer muito lutar por respeito, mas ninguém quer respeitar. É muito... Entendeu? É justamente isso. O rapaz aqui que nem é cristão, com o mínimo de bom senso, falou tudo. A gente, como cristão, não estamos aqui querendo, né, dizer que só o cristianismo vai existir no Brasil e tá tudo certo, tem que ser oficializado. Não. Todas as religiões têm que ter sua liberdade de manifestação, de crença. Nós entendemos dessa forma. Se você for olhar aí, a maioria dos cristãos vão entender isso. Muitas dessas questões aí de liberdade, a questão de acabar com a escravidão, a questão até do Estado laico, tudo isso tem uma mão ali do cristianismo. O cristianismo sempre foi a favor da liberdade. O cristianismo de maneira nenhuma tem como intenção a imposição. Pelo contrário, nós acreditamos que o evangelho ele é um convencimento que acontece não por força nem por violência, mas por um convencimento que vem do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Ou seja, algo que acontece no mundo espiritual, internamente. Nós apenas passamos a mensagem, apenas pregamos o evangelho, mas não somos nós que convencemos ninguém. E a Bíblia não estimula em nenhum momento a gente a tentar impor o evangelho. Ela deixa clara que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então os evangélicos seriam os últimos, né, se pode dizer assim, a querer obrigar alguma coisa. Pelo contrário, eles são a favor, sim, se você for ver, da liberdade religiosa. Mas nós entendemos como cristãos que também devemos ter liberdade de manifestar a nossa fé. E como nós manifestamos a nossa fé, uma das formas é pregando o evangelho. E se você for convencido, se você quiser, você vai fazer parte também dessa fé. Mas se você não quiser, segue a sua vida. O cristianismo entende dessa forma. Nós não queremos obrigar ninguém, mas eu não sei o que acontece, que as pessoas entendem que
Todas as religiões podem, menos o evangelho. Na verdade, eu sei. Eu já mostrei alguma coisa aqui para vocês na palavra de Deus e vou mostrar ainda mais. O que é ter respeito pra você? O que é ter respeito pra você? Você pode falar, tipo assim, pra lá, aqui não. A imposição, olha. Aí olha de onde vem a imposição. Será que os cristãos impõem alguma coisa, como falam? E aí quando a gente vê essas coisas, fica muito claro. Olha só o homem colocando ali o dedo na cara. Agrediu o rapaz ali que estava pregando. Olha só o que tem acontecido cada vez mais. E isso, pode ter certeza, é daí para pior. A palavra de Deus já nos alertava contra tudo isso. Isso aqui cada vez mais vai ser normalizado. O que é ter respeito pra você? Viu? O rapaz falando ali o que é ter respeito. Né? Ou seja, você quer respeito, mas não quer respeitar. Isso tem acontecido, é o que tem acontecido hoje em dia. Eu falo de Jesus, eu falo de Jesus, eu falo de Jesus. Outra hora eu não ia fazer isso comigo. Ó, pessoal, vou narrar pra vocês o que eu tenho que seguir minha caminhada. Tava aqui tomando minha cerveja, na moral, e tal, o pregador... Viu? O cara ali se compadeceu do pregador, né? Ele falou, tava ali tomando minha cerveja, mas vi essa situação, me compadeci e vim aqui gravar o vídeo. Nem cristão é, entendeu? Pelo que ele tá falando aqui, nem é cristão, mas com um mínimo de bom senso, né? Ele só tava gravando ele. De repente, juntaram-se umas pessoas aqui querendo intimidar o cara, que o cara não pode gritar. Quer controlar quem vai falar, como vai falar na rua. Mas não deixarei de falar de Jesus. Não fala não, Meus irmãos, é complicado. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Meus irmãos, se isso aqui não é atual, mais atual do que o jornal de amanhã, eu não sei mais o que é. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Ela deixa clara, meus irmãos, que nós iríamos ser perseguidos por conta do evangelho. Deixa claro aqui que nós seríamos odiados por todas as nações por conta do nome de Jesus. Deixa claro. E ela ainda vai dizer mais. Quando nós olhamos também Mateus 5,10, olha o que vai dizer. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer quando acontecem essas coisas? Sabe o que é? Nos motivar ainda mais a pregar o evangelho. Não devemos ficar acovardados ou com medo, porque todo o sistema, todo o mundo, cada vez mais tem vindo contra o cristianismo e parece um funil. Cada vez mais as coisas estão se afunilando. Governo, política, tudo tem se voltado, porque o cristianismo é a última barreira contra o pecado. Muitas religiões aí, como nós vemos, permitem vários pecados aí que não são permitidos na fé cristã, não são permitidos pela palavra de Deus. Então nós somos a última barreira e a quem o mundo vai perseguir. Quem a palavra de Deus fala que se levantará um homem, o anticristo, que perseguirá os cristãos. A palavra de Deus deixa muito claro a respeito disso. Nós seremos perseguidos, nós somos a última barreira. Mas sabe o que nós fazemos? Fazemos o que está escrito aqui. Pregamos o evangelho. Somos felizes, bem-aventurados a continuar pregando o evangelho mesmo em meio à perseguição. É o que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. E orar por essas pessoas, para que de fato Cristo alcance os seus corações, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Vamos continuar vendo aqui então, que não terminou o vídeo. Aprender a ver essa merda, aprender alguma coisa. Você sabe? Você é burro. Eles estão tentando intimidar o cara aqui. Porque ninguém foi lá naquela porra lá que tá tocando rock pra intimidar. Lá estão falando baixo ou estão falando alto? Então, meus irmãos, como podemos ver aqui, realmente essa situação aí muito triste, mas é o que eu falei, nós devemos orar, nós devemos continuar, ser corajosos, continuar a pregar o evangelho. Eu não quero aqui falar da forma como o rapaz ele estava pregando, talvez muitos vão falar, mas ele estava ali gritando e tudo mais, perturbando os outros. A gente não tem também os vendedores ambulantes que passam na rua, entram em ônibus, vendendo ali. Qual o problema a pessoa estar em público professando a sua fé? Se fosse outra pessoa também de outra religião, então não poderia. Eu acho que nós devemos sim ter liberdade de religião, mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo todos podem ter liberdade de religião, qualquer religião, menos os cristãos. E isso, meus irmãos, como já foi mostrado aqui, e tem várias outras passagens, é claro, é bíblico.
A palavra de Deus já nos alertou quanto a isso. O que devemos fazer? Nos aproximar cada vez mais do Senhor. Cada vez mais, meus irmãos, nos apegarmos a Deus por meio da palavra de Deus, por meio da oração, da vida de igreja, porque a palavra de Deus é clara que isso aconteceria, que o amor esfriaria, que nós seríamos perseguidos, e tudo isso tem acontecido, né? Está aí na palavra de Deus. Então, devemos cada vez mais nos aproximar de Deus, nos apegar a Ele por meio de sua palavra e continuar firmes pregando o evangelho onde nós formos. E se você ficou aí até aqui, quero te mostrar, né, algo e te fazer um convite. O que eu queria mostrar para vocês e falar é o seguinte: nós estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade. Se te interessar, né, ele está aí no valor de R$ 39,00. E qual é o objetivo desse curso? É te proporcionar a fazer devocionais poderosos e transformadores como está aí. E aprender cada vez mais a estudar a palavra de Deus por conta própria. Muitas pessoas têm dificuldade de estudar a palavra de Deus e ficam refém de falsos profetas, falsos mestres, por não entenderem a palavra de Deus. Aqui eu vou te mostrar como você aprende a estudar mais da palavra de Deus no seu dia a dia por meio dos seus devocionais, a retirar cada vez mais coisas ali do texto que às vezes normalmente você não conseguiria. Então eu ensino um método, né, de estudo devocional para você de fato aprender preciosidades ali do texto que você normalmente não conseguiria. Então, se te interessar, o link vai estar aí na descrição, né? E se você comprar, ajuda aí o canal a gente manter cada vez mais, crescer cada vez mais esse canal para a glória de Deus. Quem não sabe, eu não ganho nada aqui, né, do YouTube, ainda não tenho um canal monetizado, então é só uma forma aí de nos ajudar com esse projeto aqui e cada vez mais melhorar, né? Câmera, a gente tem muita coisa aqui para melhorar, né? Mas se for aí bom para você, né, se te ajudar, dá uma olhadinha no link que tem muita explicação aí, né, a respeito como o curso funciona por dentro, ficou muito legal, tem vários módulos aí, então se te interessar, entra aí e vai nos ajudar bastante. Mas no mais, é isso, pessoal, pro vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo. E aí, o evangelho realmente tem sido perseguido? De fato, a religião cristã é a mais perseguida aí atualmente? Deixa aí, me diz aí o que você acha sobre isso tudo. E valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever também no canal, porque nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.